Queridos, boa noite. A paz de Cristo Jesus esteja em nossos corações. Salomão, ben Davi, filho de Davi, escreveu, além dos seus provérbios, o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares. Mas, em especial no livro de Provérbios, Salomão faz, nos primeiros capítulos, uma ênfase à sabedoria. A Bíblia declara, e ela também faz uma distinção entre sabedoria e conhecimento. O homem passou a ser conhecedor do bem e do mal. Quase nada dos seus intentos mentais lhe é impossível cumprir. Agora, quando a Escritura nos chama a buscar a sabedoria, ela não fala do conhecimento humano necessariamente. Ela fala da sabedoria como um espírito superior. Sim, inclusive Salomão trata a sabedoria como realmente esse espírito, como um ente, como algo quase que palpável, quase que tangível, alcançável a nós. Bem, o que vem a ser a sabedoria, considerando a espiritualidade, considerando o espírito da revelação de Deus? Vamos ver alguns pontos que nos fazem entender a sabedoria como um espírito que pode nos habitar? Pode nos habitar, sim, a partir do momento em que nós entendemos. Sabedoria é nós não desejarmos dizer o que Deus diz, como se nós soubéssemos o que Deus diz, como se presumíssemos conhecer a mente de Deus. Ninguém conheceu e ninguém conhecerá totalmente a mente de Deus, porque Deus é indiscernível. Sabedoria é entender que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o começo e o término de todas as coisas. Nele se consuma e para ele converge toda a divindade, e ele é a manifestação suprema do amor de Deus. Nele se encerra tudo e o apocalipse de todas as coisas se realiza. Nada subsiste além dele. Ele bem disse e ele o é. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Sabedoria é saber que em Jesus tudo já está consumado, tudo está pronto, tudo está realizado. Ele consumou todas as coisas e nos reconciliou com o Pai, porque escrito está que Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo todas as coisas. Sabedoria é saber que a realização de todas as coisas nos colocou numa rota direta para com o Pai. Nós não precisamos de intermediários e de intercessores paralelos de ninguém. Podemos, como diz o livro de Hebreus, termos a ousadia de adentrarmos na presença do Pai e, como disse Jesus, chamá-lo de Abba, que significa paizinho. Mas a sabedoria também me revela que, embora a minha relação com Deus esteja pronta e totalmente, a minha relação no plano horizontal com o ser humano vai sendo construída a cada dia. Sabedoria é eu entender que eu não posso tentar sequer ocupar o local de Deus no juízo em relação ao ser humano, porque eu não sou juiz de ninguém. Ele não me chamou para ser juiz e nem promotor como acusador. Ele nos chamou, na verdade, para sermos testemunhas do seu amor. Até porque, na maioria das vezes, nós condenamos o outro ser humano naquilo que nós mesmos erramos. Sabedoria é entender que é melhor serem dois na jornada e na nossa caminhada, porque se um cair, o outro pode levantar. O Evangelho não nos chama para sermos seres isolados, insulados. Ele nos chama-nos para congregar, agregarmos um ao outro e termos ao menos alguém para que caminhe junto conosco no mesmo ideal de espiritualidade e pensamento. Sabedoria é entender que eu nem sequer sei o que é bem e o que é mal. Então, invariavelmente, eu reclamo daquilo que Deus permite me acontecer para que eu amadureça. E normalmente eu começo a me deleitar e me agradar daquilo que me faz mal e me afasta de Deus. Sabedoria é entender e saber que nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus. Nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Sabedoria é discernir que a cruz que me salvou, que me renovou e que me reconectou ao meu Pai, a nós todos, foi a cruz eterna, não a histórica. A histórica foi para a nossa percepção, mas a eterna, na qual o Senhor, antes de criar qualquer coisa, o primeiro átomo que seja, resolveu se entregar por amor a nós, criando-nos já debaixo do selo da sua graça e da sua salvação. É verdade, ele não obriga ninguém a aceitá-la, mas todo aquele que vem a ele, jamais ele lançará fora. Isso também é sabedoria. Sabedoria é saber que eu não posso negar perdão, misericórdia àqueles que me procuram, porquanto eu recebi perdão e misericórdia, mesmo sem receber. Sabedoria é saber que as lógicas do reino de Deus não são como as lógicas do reino no mundo. Então, por isso, mentem todos aqueles que dizem que tudo que temos de Deus para desfrutar está aqui nesta terra no presente momento, e aqueles que sorriem aqui, que são bem-sucedidos e que ocupam tronos e potestades dessa terra, esses que sim estão abençoados por Deus. Mentira, nem sempre é assim. Nem sempre a habitação de Deus está com o rico e nem sempre ela está com o pobre, mas com certeza ela está com todo aquele que é contrito e quebrantado de coração. Sabedoria é saber que Deus não vê a terra e não vê na terra igreja católica, evangélica, nem templo, nem Vaticano, nem templo de Salomão, nem templo algum. Sabedoria é saber que a igreja sou eu e você. Nós somos a habitação do Senhor, porque foi Jesus quem disse: aquele que crê em mim, naquele que me enviou, eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Sabedoria é saber que o presente tempo é mau, é horrível, é terrível, é tétrico e é funesto. E o futuro que se descortina no horizonte da nossa história, pior será. Todavia, nós mesmo assim andaremos insistentemente com um bom ânimo, semeando e andando nas boas obras, as quais Ele nos chamou para andarmos nelas antes da fundação do mundo. Sabedoria é saber que os verdadeiros tesouros não são cultivados aqui, mas são semeados no terra, nos céus principalmente. Quando eu, não por barganha, mas por amor e gratidão, estendo a mão a todo aquele que precisa de mim, porque eu já recebi primeiro. E eu poderia continuar falando de sabedoria a você talvez a noite toda, mas reflita sobre essas palavras e pense verdadeiramente se o evangelho que você tem ouvido é realmente constituído, nutrido e é sedimentado na sabedoria ou só na sua religiosidade. A paz de Deus, que Deus os abençoe.